Rússia é definida por sua geografia. O seu tamanho é o seu maior diferencial. Essa característica é uma vantagem, mas também uma responsabilidade. Grande parte do seu território não pode ser defendido. Não há montanhas, oceanos ou desertos separando seu centro demográfico de seus inimigos. Claro que a Rússia tem espaços de proteção em todas as direções. Contudo, para manter uma nação com 11 diferentes fusos horários e quase 200 etnias, será necessário mais do que somente zonas de proteção. Manter a geografia russa unida, desde Kaliningrado até Vladivostok, requer riqueza ou força. Uma vez que a economia russa nunca foi suficiente, sua escolha tem sido o uso da força. Pela sua natureza, o tamanho do exército russo e seu aparato de inteligência deve ser proporcional ao tamanho do seu território. A narrativa de como a máquina do governo russo evoluiu também explica por que ele não consegue se tornar um Estado democrático em sua atual configuração territorial. Ao que parece, o autoritarismo está embutido na geografia russa, que de forma implacável determina o caráter e as virtudes de um povo ou a falta deles. A vida era difícil no século XIV, especialmente nas proximidades de Moscou. Só haviam 2 itens viáveis para o comércio: escravos e peles de animais. Mas a conquista mongol de Kiev Rus isolou Moscou do mercado de escravos do Mediterrâneo, deixando a pele de animais como a única mercadoria disponível para exportação. Assim, para dominar o comércio de peles, Moscou expandiu para o norte, mas essas expansões não foram tomadas ao X. Em vez disso, Moscou pressionou seus enviados aos tribunais das províncias vizinhas, formando escritórios de coalizão que mais tarde foram anexados diplomaticamente. Foi uma política de soft power que levou mais de um século para tomar forma. De forma lenta, mas segura, as cidades medievais foram se alinhando. Os mapas, tanto antigos quanto novos, não fazem justiça à expansão do soft power. Porque as cores homogêneas implicam um domínio homogêneo, com regulações padronizadas. Mas o reino medieval era mais como conglomerados de diversos territórios, e é dessa forma que era Moscou. Em 1480, depois de integrar os últimos reinos eslavos próximos, Moscou voltou seu foco para as terras férteis ao sul, que eram governadas pela Horda Dourada. A pele era uma mercadoria valiosa, mas era necessário crescer em tamanho e força para selar Moscou como uma potência agrícola. Os fazendeiros eslavos precisavam se estabelecer nas terras férteis ao sul do rio Oká. Para conseguir isso, Moscou precisava expulsar a Horda Dourada. Depois de idas e vindas de hostilidades, a Horda Dourada caiu em lutas internas. Vários novos reinos surgiram em seu lugar, incluindo Kazan, Astracan, Crimeia e Sibir. Os enviados de Moscou agiram rapidamente e invadiram os tribunais dos reinos tártaros. Nas décadas seguintes, Moscou ganhou influência nos tribunais tártaros. Moscou lentamente corroeu seus poderes soberanos, nomeou regiões e magistrados e destruiu suas defesas estratégicas, até finalmente decidir abolir seu autogoverno e massacrar as populações civis. Ao conquistar o reino tártaro de Kazan em 1552, Moscou se transformou em um império de pleno direito, com todas as responsabilidades inerentes. Kazan estava situada perto da confluência dos rios Volga e Kama. Portanto, ao controlar Kazan, Moscou foi capaz de se expandir pelo rio Volga em direção ao Mar Negro e ao Mar Cáspio e subir o rio Kama até os Montes Urais. No entanto, como Moscou se transformou na Rússia, o poder da monarquia foi centralizado. Isso teve um enorme custo para a população civil. Para manter o controle sobre a nobreza, o czar Ivan o Terrível criou os oprichniks em 1565. Foi a primeira polícia política na história da Rússia. Ivan usou o notório oprichnik para minar a influência da nobreza e controlar as rotas comerciais emergentes que passavam por Kazan. Qualquer pessoa ou qualquer casa que representasse mesmo que uma remota ameaça
era eliminada rápida e completamente. Oprichniki era tão competente em intimidar a população que os líderes russos posteriores continuaram a empregá-lo. E à medida que o centro de gravidade econômico da Rússia se deslocava para o sul e para o leste, a polícia política, então reformada e expandida, tornou-se indispensável para manter o Império unido. De 1551 a 1700, a Rússia cresceu 35 mil quilômetros quadrados por ano, ou, pode-se dizer, uma Bélgica por ano. No entanto, à medida que a Rússia crescia, fazia novos inimigos em todas as frentes. A oeste estavam os suecos, os poloneses, os prussianos e os alemães. Ao sul havia os turcos, os tártaros, os cossacos e as tribos caucasianas. A Rússia era extremamente vulnerável a uma invasão de terra coordenada, especialmente porque o seu território era quase todo plano. O que se seguiu foi um período de guerra total, onde a Rússia lutou contra potências rivais em várias direções. Era conquistar ou ser conquistado, e embora a Rússia se tornasse mais segura à medida que crescia, surgiu uma responsabilidade inesperada. Os novos territórios ao sul e ao leste tinham populações étnicas e religiosas extremamente diferentes, que não eram leais ao czar, e os poderes rivais exploravam repetidamente a fidelidade dessas minorias. Assim, para incorporar os novos territórios ao Império, a liderança russa tentou refazer a composição religiosa e étnica das regiões, por meio de deportações em massa, genocídios e programas de assimilação. Para mitigar a ameaça e fazer valer a autoridade sobre os novos territórios, os russos transformaram a polícia política em uma enorme rede de segurança, dando-lhe cada vez mais habilidade e responsabilidade. Fosse a Prikaz no século XVII, a Okhrana no século XIX ou a KGB no século XX, a rede de inteligência tornou-se um componente essencial que manteve a Rússia coesa. Crimes eram cometidos em nome do Império. A única breve exceção à história da opressão da Rússia foi na década de 1990. O último líder soviético, Mikhail Gorbachev, e o primeiro presidente russo, Boris Yeltsin, lideraram um processo de democratização. O Kremlin abandonou seu monopólio do poder político e os russos individuais assumiram o controle de suas vidas. Mas em vez de libertação, um sentimento de perda passou a definir a mentalidade nacional. A transformação caótica de uma economia de comando comunista para um livre mercado capitalista deixou grandes segmentos da população russa para trás. Milhões caíram na pobreza. A situação ficou tão ruim que em 1993 uma coalizão de nacionalistas e comunistas se rebelou contra as reformas econômicas. Uma crise constitucional surgiu entre o presidente e o parlamento. Para promover as suas reformas econômicas, Yeltsin procurou dissolver o parlamento. Em resposta, o parlamento declarou a decisão de Yeltsin nula e sem efeito, decretando seu impeachment. Ao mesmo tempo, as províncias constituintes do país pressionavam cada vez mais por uma maior soberania do Kremlin. Até então, a Rússia tinha algumas dezenas de súditos federais, incluindo repúblicas, autonomias e territórios, cada um abrigando diferentes etnias. No sul da Rússia, a pequena região da Chechênia proclamou independência total. As coisas estavam mudando rápido, rápido demais. A ansiedade encheu os corredores do Kremlin. Anos antes, a União Soviética havia se dissolvido em 15 repúblicas. Agora, parecia que a democracia, com seus direitos minoritários, estavam empurrando a Rússia para outra dissolução. Nada menos que 21 repúblicas, 4 autonomias e 9 territórios estavam à beira da secessão. A existência da Rússia estava em risco. Aparentemente, a Rússia poderia se voltar para a democracia, mas não em sua atual configuração territorial. A escolha estava entre segurança e território versus liberdade e prosperidade. O Kremlin voltou atrás em seus velhos hábitos e optou pela primeira opção. Como tal, Yeltsin fortaleceu sua autoridade executiva ao retornar a violência em massa como meio de organização política. Ele bombardeou o parlamento e depois ordenou a invasão brutal da Chechênia. Yeltsin, então, deixou a situação para o seu sucessor escolhido a dedo, Vladimir Putin. A democracia como organização política
era considerado muito arriscada. Então Putin inventou sua própria democracia soberana. O novo sistema político tinha todos os méritos de uma democracia, incluindo um parlamento bicameral, uma corte suprema e uma série de partidos políticos. No entanto, na prática, o sistema de Putin permitiu que o partido governante Rússia Unida assumisse o papel que o Partido Comunista havia desempenhado durante a era soviética. A democracia soberana atraiu a nostalgia imperial do público, porque defendia a dominação sobre os outros, assim como as filosofias russas históricas o fizeram. Essa crença compartilhada é o resultado da história. Manter a geografia desde Kaliningrado até Vladivostok exige responsabilidades específicas tão notórias quanto elas são. O despotismo é, portanto, indiscutivelmente parte da geografia da Rússia. Mas, novamente, se a Rússia está selada ao despotismo, que se deixe haver democracia, pois assim, cada pessoa terá o direito de ser seu próprio opressor.